Sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e no vídeo de hoje eu queria falar sobre mais uma graphic novel. Dessa vez eu queria trazer aqui no canal, compartilhar minha experiência de leitura com a revista, a graphic novel O Doutrinador. É uma graphic novel, pelo que eu olhei, feita em trio, na verdade, são três autores brasileiros, o Luciano Cunha, o Marcelo Yuca e o Gabriel Einer. E o que é que o Doutrinador, qual é a história principal por trás do Doutrinador? Essa aqui é uma versão graphic novel em que eles juntaram as três histórias que foram lançadas separadamente na internet, no website do Doutrinador, e ele reuniu todas elas, encadernou e fez essa edição de luxo que reúne todas as histórias principais, no caso todas as versões que ele lançou na internet, nessa graphic novel. O autor, o principal no caso, o Luciano Cunha, ele teve essa ideia do Doutrinador baseado numa espécie de... é um anti-herói, na verdade, do Doutrinador, em que ele persegue e assassina, no caso mata realmente, todos os políticos corruptos do nosso país. Então essa é a trama principal por trás do Doutrinador. Ele é uma espécie de anti-herói, no estilo de Batman da DC Comics, só que com, como eu posso dizer, com um tempero brasileiro. Então toda a história se passa no Brasil, e o mais legal é que não se passa apenas em dois estados, não, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, não. O Doutrinador, ele não escolhe, quer dizer, ele é um cara que, digamos assim, é um cara que passeia por todos os estados principais do Brasil, atrás da sua missão principal, que é justamente o quê? Assassinar e matar os políticos corruptos, digamos assim, o que infelizmente no nosso caso aqui do Brasil, não são poucos. Então a história principal, ela se trata mais ou menos disso. O Doutrinador, ele vai perseguindo esses políticos e vai matando. O mais legal dessa graphic novel é assim, ela tem não, além de ter um tempero brasileiro, ela tem uma, como é que eu posso dizer, uma certa violência muito, como é que eu posso dizer, muito acentuada. O Doutrinador não é um herói que chega, conversa com um político corrupto para saber o porquê que ele está fazendo aquilo, não. Ele simplesmente se organiza e vai lá e assassina o político ou aquela organização que está cometendo atos libidinosos, atos de corrupção no nosso país. O Luciano Cunha se inspirou, na verdade, não só no Batman como em outros anti-heróis, mas essa revista saiu um pouco mais, segundo ele, da indignação daquela marcha, daquelas pessoas que foram às ruas no ano de 2013 reclamar contra o governo, que no início era um protesto apenas por 20 centavos, mas que depois esse protesto tomou uma dimensão nacional, digamos assim, e milhares, até milhões de pessoas foram às ruas exigindo um país melhor, um governo menos corrupto, políticos mais honestos e toda aquela coisa que ficou muito marcada no ano de 2013. A revista, mais uma vez, não é de forma alguma uma revista infantil, não. Ela é uma revista que tem traços cruéis, traços nu no sentido assim de que mostra a crueldade, realmente mostra a violência de uma forma exacerbada. Mais uma vez, o Doutrinador não é de forma alguma um herói infantil. Por exemplo, vou mostrar aqui apenas uma cena, um quadro aqui. Você tem aqui, por exemplo, uma alusão aos protestos pedindo, no caso, reclamando contra o aumento dos 20 centavos na tarifa de ônibus, e aqui você tem o Doutrinador executando um dos políticos. O mais legal dessa revista é que, além de ser ambientalizada no Brasil, ela faz referência a inúmeros políticos famosos. Então aqui você tem referência a Luiz Inácio Lula da Silva, você tem referência a Dilma Rousseff, você tem referência ao Sarney, você tem referência ao Aécio Neves, ao Renan Calheiros, todos os políticos, digamos assim, os grandes políticos do nosso cenário político nacional estão inseridos aqui, claro, com outros nomes. Você tem aqui o próprio Jornal Nacional é citado aqui. E aí o que acaba acontecendo? Esse doutrinador, ele acaba meio que dividindo a sociedade entre pessoas que apoiam ele cometer esse assassinato contra políticos, contra uma certa parcela da população brasileira que fica contra a forma como ele age, de uma forma um pouco violenta. Um pouco, eu estou usando aqui a palavra pouco, mas eu estou usando de forma errônea. Se eu pudesse só dizer uma coisa que eu não gostei muito, é que eu achei o roteiro um pouco fraco. Porque assim, mais uma vez, como eu expliquei no início, ele só chega e mata o político. Meio que ele não conversa, não tem um enredo muito bem construído por trás. Ele simplesmente, o cara roubou, o cara cometeu um ato de corrupção, ele vai lá e mata o cara. Eu acho que os autores poderiam muito bem ter brincado aqui com as motivações que levou aqueles políticos a roubarem. Isso daria um background muito legal, porque assim, fica meio que tipo, matar, só por corrupção. Não que isso não seja um motivo no contexto da história, é óbvio. Mas eu acho que a história poderia ficar muito mais rica, por exemplo, se ele fizesse um estilo, sei lá, estilo V de Vingança, onde o Guy Fawkes, que inspira o herói lá do V de Vingança,
uma graphic novel escrita por Alan Moore, que com certeza um dia eu quero trazer aqui no canal, ele não simplesmente vai lá e mata, não, ele tem toda uma motivação ideológica por trás. Aqui fica meio, roubou, vou lá e matou. Não, acho que os autores poderiam muito bem ter deixado o enredo um pouco mais profundo. Isso talvez, com certeza, tornaria a história mais interessante. Não que ela não seja por si só. Por si só ela tem uma trama muito boa na medida em que ela surge de uma indignação coletiva que nós brasileiros temos justamente pela exacerbada corrupção que vivemos na nossa república. Eu não posso dar muito spoiler porque tem umas cenas aqui de reviravolta, tem uns momentos em que o herói, o doutrinador, acontece algo com ele, logo depois outra coisa acontece, meio que dá uma reviravolta na história. Eu não posso meio que falar muito mais sobre isso, não vou entregar aqui uma parte importante da história. Mais uma vez aqui, você tem aqui cenas, quadros de violência exacerbada, então assim, reforço mais uma vez, uma história voltada para o público adolescente, já quase na fase pré-adulta. Então assim, eu queria deixar essa recomendação dessa graphic novel, me surpreende muito, uma graphic novel brasileira. Eu queria agradecer ao meu amigo Renan Cardoso, que me emprestou essa graphic novel fantástica, e graças ao empréstimo que ele me fez, eu pude ler e compartilhar aqui com vocês o que é que eu achei dessa graphic novel brasileira, tá? Eu queria que vocês que estão me assistindo, se quisessem, também deixassem aqui no espaço dos comentários dicas de graphic novels, seja da DC, seja da Marvel, até mesmo graphic novels brasileiras, para que eu possa comprar, adquirir e trazer aqui a minha experiência com essa história. Eu queria mostrar aqui, encerrar, mostrando alguns desenhos que tem no final do doutrinador, no caso do anti-herói doutrinador, que é um anti-herói, mas acaba de certa forma virando um herói para uma grande parcela da população. Você tem aqui o doutrinador sendo desenhado por outros artistas brasileiros. Então assim, é uma história brasileira, feita por autores brasileiros e que perpassa da nossa realidade brasileira, que é justamente o elevado nível de corrupção. E aí surge esse doutrinador anti-herói que visa acabar com a corrupção, assassinando, matando todos os políticos corruptos. Como extra, digamos assim, eu fui dar uma pesquisada sobre essa revista Doutrinador. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link para quem quiser comprar essa versão encadernada. E também fiquei sabendo que a Paris Filmes, em parceria junto com os autores da obra, estão produzindo um filme que será lançado nesse ano de 2018 sobre essa graphic novel, O Doutrinador. Vou deixar aqui embaixo na descrição tanto o link para quem quiser comprar, quanto o link para o teaser, trailer do filme que já foi lançado pela Paris Filmes aqui no YouTube. Então vou deixar o link tanto dela quanto do teaser trailer. Por esse vídeo é só. Se você gostou, já sabe, deixa seu like, compartilha. Se você quiser receber as notificações do vídeo assim que o vídeo for lançado aqui no meu canal, é só ativar o sininho e a notificação é instantânea. Eu queria agradecer pela atenção, até a próxima, tchau, tchau.